Olá, boa noite. O Identidade já está no ar para mais uma história inspiradora. E no programa de hoje nós vamos falar sobre missão. Ter no currículo a experiência com voluntariado em localidades em que há extrema necessidade de ajuda humanitária tem movido jovens das novas gerações a dedicarem parte da vida ou até mesmo toda ela para projetos de missão. Isso faz bem para o coração, permite sair da zona de conforto e até conseguir destaque em vagas de emprego em grandes empresas, viu? E eu vou receber aqui no estúdio o pastor William Silvestre, que tem no currículo projetos missionários em países da África, incluindo o Níger, local em que 80% do país se encontra sob o deserto do Saara e 98% da população é muçulmana, além de ser o segundo país mais pobre do mundo. Quantos desafios ele deve ter enfrentado, não é mesmo? Fica por aqui, nós vamos para um breve intervalo, mas em 30 segundos eu volto para te contar mais detalhes dessa história de missão. Eu te espero. Ele é pastor e jornalista. Desde a infância sentia vontade de ser um missionário e gostava da ideia de ir para um outro lugar onde pudesse ajudar na pregação do evangelho. A primeira missão do William foi no Uruguai e durou poucos dias, mas foi suficiente para entender de fato o que era a missão. E ao voltar dessa viagem, uma dúvida surgiu em sua mente: como poderia ficar em sua zona de conforto, mesmo sabendo que tantas pessoas precisavam ouvir sobre Jesus? Vamos conhecer mais sobre essa história agora. Seja bem-vindo, pastor William, aqui ao programa Identidade. Muito obrigado, boa noite, Gabi, é um prazer estar com vocês aqui. Boa noite, o prazer é nosso. Pastor William, você foi para o Centro Universitário Adventista, o NASP, que é um dos internatos que a igreja tem aí em São Paulo, para estudar. E lá você se deu conta de que é uma instituição que ajuda muitos países como missionários, envia missionários para esses países, especialmente na Janela 1040. Sim. Conta pra gente o que é Janela 1040, que região é essa, e se bateu forte o coração aí com essa possibilidade. Eu tinha esse desejo de ser missionário, mas ficou um pouco esquecido porque eu tinha uma visão de que missionário era aquele que tinha a última opção. Não deu certo em nada na vida, vai para a missão, E quando eu cheguei no NASP, realmente a gente foi, assim, bombardeado de todos os lados com a realidade do campo missionário, A Janela 1040, um termo estranho que eu nunca tinha ouvido na vida, é aquela faixa de terra de 10 por 40, quando a gente fala de latitude e longitude. Pega ali alguns continentes e 2/3 da população mundial se encontra dentro dessa janela, Então, é um desafio imenso. Ali estão as maiores religiões não cristãs do mundo, O islamismo, budismo, hinduísmo, Então, é um grande desafio, um desafio enorme. Eu que vivia no Brasil, na minha zona de conforto, digamos assim, não tinha dimensão de quanta gente precisava de ajuda, E realmente bateu forte o coração por essa necessidade, O local onde a gente foi não tinha atrativos, mas a necessidade deles realmente nos arrastou para lá. E é extremamente desafiador por essa questão que você mencionou, São países que não são cristãos e que muitas vezes o missionário não pode falar de Cristo de forma direta, Esse talvez seja o grande desafio? Esse é o grande desafio. O país onde eu passei por mais tempo é um país laico, Ou seja, não há essa junção de religião e política. Isso na teoria, Mas na prática havia uma certa perseguição para você que é estrangeiro cristão, e se você é um local e se torna cristão, você perde absolutamente tudo que você tem na vida, Então era muito complicado. A gente tinha que cuidar com o que falava, para quem falava, onde falava, o jeito que falava, Então era complexo. Complexo. Agora, você é casado com a Poliana, Eu quero saber se ela sempre soube desse seu desejo de ser missionário e se ela te apoia desde sempre. Então, a Poliana é um caso interessante, A Poliana é assim, ela tem um perfil muito adaptativo, ela se adapta a qualquer lugar. Mas, quando a gente se casou, ela sabia, obviamente, que eu tinha cursado um semestre, de teologia, ela sabia que eu queria ser pastor. Mas, assim, a questão de missão, não. Realmente foi uma surpresa para ela. E ela tem topado o desafio, Ela foi e ela entendeu essa necessidade. Eu acho que essa conscientização é o que faz toda a diferença. Quando a gente olhou para as opções missionárias, a gente estava buscando um local que fosse seguro, que o clima fosse agradável, que a gente pudesse obter alguma coisa para melhorar o currículo acadêmico, melhorar o idioma, quem sabe. A gente fez uma listinha,
Mas tanto eu quanto ela, nós mudamos de opinião quando a gente viu a realidade daquele local. Então, assim, não tem nenhum atrativo, é um local que não é seguro, provavelmente vão ficar doentes lá, Sim. mas vai valer a pena, né? Então, ela também foi conscientizada, digamos assim, por a necessidade. A Poliana é formada em administração de empresas, né? O pastor, além de pastor, é jornalista também. Como é que é deixar a profissão ali de lado, principalmente ela como esposa de pastor, para viver uma missão, inclusive financeiramente? Como é que vocês se mantinham, né, Sim. nesse período? Então, a Poliana, no tempo que a gente esteve lá, ela continua atuando na área. A gente costuma falar que o missionário não tem bem uma função ou uma profissão, ele é missionário. E ele acaba fazendo um pouco de tudo, né? Porque a gente atende a necessidade do local. E ela trabalhou muito nessa área, mas ela tinha um emprego, né, antes, ela tinha um local de trabalho específico, com horários específicos, então, para fazer essa adaptação aí é um desafio, né? Porque é nova língua, nova cultura, e tentar adaptar isso à sua profissão, né? Mas é perfeitamente possível, né? A gente conseguiu experimentar essa questão, né? E falando de manutenção, é um grande desafio. A gente teve o apoio ali do pastor local, o pastor presidente da igreja naquele país, era um brasileiro, né? O pastor Davi Tavares. Ele nos ajudava financeiramente com os recursos que ele arrecadava, né? E há também um instituto de disseminação do evangelho chamado IDGO Brasil, fica ali no NASP, também em Engenheiro Coelho. Eles têm um projeto bem robusto, mantendo nativos nesses países, né? Então nós recebemos apoio deles também para essa parte. E conta pra gente quando foi que você começou a pesquisar mais sobre o Níger e viu a necessidade de ser um missionário naquela região? Então, a gente estava, como eu disse, fazendo uma busca para tentar escolher para qual país a gente iria, né? O missionário às vezes tem essa expectativa de que deixa eu ver onde eu quero ir, onde eu posso ser útil, deixa eu dar uma olhada, deixa eu dar uma pesquisada. E isso faz parte, né? Eu recomendo para quem quer ser missionário, pesquisa as necessidades, pesquisa os países, né? Isso é bem legal. Mas a gente costuma dizer que a gente não escolheu o Níger nos escolheu, né? Como você comentou, ele é o segundo país mais pobre do planeta e a necessidade ali, ela não é só financeira. A gente olha para a pobreza e fala, nós precisamos mandar dinheiro, precisamos mandar alimento, precisamos mandar roupa. O fato de o país ser pobre, ele tem um impacto social em muitas áreas da vida da pessoa, né? Então, a maior necessidade do Níger, eu nem digo hoje que é financeira, é mais humana mesmo, de fazê-los acreditar que é possível vencer na vida, que Deus ele está à disposição, que Deus se preocupa e olha por eles naquele fim de deserto, né, que é a parte já baixa ali do deserto do Saara. Então, quando a gente se deparou com as estatísticas religiosas, desafio missionário, né, que nós acreditamos que o cristianismo e Jesus pode fazer diferença na vida deles, mesmo sendo pobres, mesmo tendo limitações de diversas formas, né? Então, quando nós olhamos para as estatísticas religiosas, sociais, econômicas, a gente olhou para nós e pensamos, somos pequenos demais, mas a gente pode fazer algo. Com certeza podemos fazer algo. O que exatamente? Porque assim, tendo em vista que é um país muito pobre, né? Se a gente não sanar ali as necessidades mais básicas de sobrevivência, como chegar com uma mensagem diferente? A gente sempre costuma dizer que o evangelho, para ele ser real e mudar a vida da pessoa, ele tem que atingir todas as áreas da vida e ele tem que fazer sentido em todas as áreas da vida, né? Sim. Então, quando a gente entrega uma cesta básica, a gente está pregando o evangelho. Quando a gente consegue um emprego para uma pessoa, a gente está pregando o evangelho. Mesmo que essa pessoa não se decida pelo cristianismo em um primeiro momento, né? A gente acredita muito nisso. Então, nós tínhamos algumas frentes de trabalho e as principais eram social e saúde. Olha só. Saúde porque se você olhar o mapa da OMS e a maneira como eles distribuem as doenças, você vai ver que aquela região é pesada, né? Tem muitas doenças ali. Vocês chegaram a pegar algumas delas? Ah, com certeza. Veja, a comida daquele local é incrivelmente gostosa. É muito boa. E eu, assim, para fazer amizade com as pessoas, para conversar, e porque eu queria também, né? Experimentar. Claro, eu gosto muito de experimentar coisa nova. Então, eu comia tudo que me ofereciam, né? Então, não necessariamente por falta de higiene, mas porque as próprias bactérias são diferentes, né? É um jeito de cozinhar diferente. Eu fiquei doente, tive infecção alimentar.
aguda 2 vezes Nossa. e peguei a famosa malária, né? Que não tem vacina, a prevenção é não ser picado, o que é quase impossível, né? Peguei malária 2 vezes, a Poliana pegou 5 vezes. Nossa. Então foi complexo, né? Foi bem complexo. E chegou a pensar em desistir, em voltar antes do tempo, pelas dificuldades mesmo que Sim. vocês enfrentaram? Olha, a gente costuma dizer que o missionário ele tem um ponto de choque cultural, né? E ele começa quando você chega no local e ele se intensifica por uns meses. E se tudo der certo, se você conseguir usar algumas técnicas ali para passar por isso, você começa uma curva ascendente para sair do choque cultural. No meio desse choque causado pela diferença enorme de cultura, diferença religiosa, diferença, absolutamente tudo que eu acreditava, que eu vivia, que eu sentia, lá era errado, né? Então você se vê em uma prisão dentro de você mesmo, você não pode ser você mesmo, né? Então nesse ponto eu cheguei aí na companhia aérea e eu olhei, eu queria saber como faz para eu adiantar meu voo. Eu falei, certeza sim, tenho certeza, quero voltar. Não era muito caro na época e eu tinha certeza que eu iria voltar, né? Mas o Espírito Santo tocou no coração e a gente teve mais paciência e pensamos, vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe mais algumas semanas para ver se algo muda, né? E no país nada mudou, mas em nós alguma coisa mudou, né? A gente conseguiu funcionar nessa nova cultura e daí para frente as dificuldades continuaram, mas muitas bênçãos aconteceram também. E vocês levaram algumas coisas do Brasil para lá, pastor? Sim, olha, a gente levou muitas comidas naturais, né? Proteína de soja. Levamos muito feijão, porque lá tem feijão, mas é um feijão bem diferente. Então a minha mala, na verdade, só tinha panela e feijão. Praticamente só isso. O brasileiro querendo garantir ali o Gente, feijãozinho, né? por favor, com certeza. A questão do arroz e feijão é um negócio muito brasileiro, né? É o brasileiro que gosta e realmente eu amo também e é a comida nossa e tá tudo bem. Só que lá eles têm uma alimentação muito diferente. A gente comia com eles, com certeza. Cozinhava como eles, sem dúvida, porque é incrivelmente gostoso. Mas a gente queria sentir um gostinho de casa, né? Então a gente levou bastante feijão, alguns temperos brasileiros para matar aquela saudade, né? E poder cozinhar algo nosso também. É verdade. Mas não conta tudo ainda não, viu, pastor? A gente tem mais um bloco de conversas aqui. Você aí de casa está conhecendo a história do pastor William Silvestre, que além de pastor, jornalista, é um missionário, teve uma experiência fantástica em outros países, e inclusive escreveu livro sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Então, não saia daí, eu volto já. Identidade de volta nesta noite com a história do pastor William Silvestre, ele que é jornalista, pastor e missionário, uma experiência fantástica de missão em alguns países. Mas antes de voltarmos para a nossa conversa, eu quero oferecer para você aí de casa um guia de estudo, o mais novo lançamento aqui da Rede Novo Tempo, viu? Foi lançado em março. É A Cura do Pecado. A gente muitas vezes ouve falar de pecado, mas o que é o pecado? Como ele entra na nossa vida e como a gente pode arrancá-lo da nossa vida? De que maneira a gente pode lidar com ele? Quais são as consequências desse pecado? Tudo isso você vai conhecer nessa revista, nesse guia de estudo preparado com muito carinho para você e pode chegar gratuitamente aí na sua casa, viu? Nem o envio você vai pagar, porque os nossos amigos Anjos da Esperança, que são os apoiadores aqui, já fazem contribuições financeiras para que este material chegue até você. Então peça o seu agora mesmo. O nosso WhatsApp é 12982440077. Você vai fazer ali um pequeno cadastro, vão recolher alguns dados. Fique tranquilo que esses dados serão mantidos em sigilo, a Novo Tempo tem essa responsabilidade com você e esse material vai chegar aí. Você pode também pedir pelo telefone fixo da Novo Tempo, que é o 21 27 31 21, lembrando que daí é em horário comercial, tá bom? Peça agora mesmo o seu enquanto a gente continua aqui o nosso bate-papo. Pastor, a gente estava falando no bloco anterior, você inclusive escreveu um livro sobre a sua história de missão, Sim. né? Conta um pouquinho pra gente, mostra aí pro telespectador. Sim. A gente iniciou, depois que a gente voltou do NIR, a gente iniciou um projeto chamado Jornada do Missionário. Porque a gente acredita que há coisas que o missionário passa que são comuns entre eles, né? Então a gente criou esse projeto no Instagram para poder ajudar as pessoas que querem fazer missão e não sabem por onde começar, né? E a gente escreveu esse livro que é O Desafio no Deserto. Ele é um livro onde a gente conta todas as histórias, né? Que a gente, quase todas, digamos assim, que a gente passou lá, os desafios,
os perrengues e as bênçãos também que a gente recebeu nesses 2 anos, né, que nós passamos lá no Níger, Desafio no Deserto. Desafio no deserto. Agora eu sei que você tem uma filhinha pequena também, que a gente já pode dizer que é uma pequena missionária, porque Sim, ela já acompanhou você e a Poliana em alguma viagem, né? exato. Conta pra gente como é que foi essa experiência de ter uma bebê junto num desafio grande como esse. Olha, a gente pensou algumas vezes se a gente iria para onde a gente foi com ela, né? A gente foi para a África do Sul, passar uma temporada lá de treinamentos, né, com a AFM, e foi um momento assim, e aí, vamos ou não vamos, né? A Esté tinha 3 meses na época, Muito apenas pequenininha. 3 meses. Não tinha tomado todas as vacinas, né? Você que é pai sabe bem do que eu estou falando. E a gente decidiu ir, né? A gente pesquisou, fez muita pesquisa prévia, né? A gente se preparou da maneira que a gente podia. A gente levou alguns remédios do Brasil, levamos leite do Brasil, né? Que ela ainda tomava fórmula ainda. E fomos com a cara e a coragem, né? Então, assim, foi uma delícia. Foi uma delícia. Ela se deu muito bem. A gente pegou um período de inverno, né? Na África do Sul, estava fazendo -2, -3. Então, Friozinho, hein? muita roupa. Mas ela se deu muito bem. A gente costumava falar, quando a gente voltou, né? A gente passou 3 meses na África do Sul. E com 3 meses ela tinha 6 meses. A gente costumava dizer que ela passou metade da vida dela na África do Sul, né? Até aquele momento. Uhum. E foi uma delícia. Ela se adaptou muito bem. A gente também conseguiu lidar bem com o treinamento e com ela, né? E foi uma bênção, né? São Legal. 13, 14 horas de avião, mas deu tudo certo. Então tá aí, ela já fez a primeira viagem Já missionária. fez a primeira viagem missionária, já tá no currículo já. Tá certo. Pastor, a missão marca e muda a vida de muitas pessoas, né? Eu já conversei aqui, a gente ouve falar bastante sobre os projetos missionários. O que mudou exatamente na sua vida depois dessas missões que você já participou? Olha, uma vez que você é missionário, você nunca mais deixa de ser, né? Não existe ex-missionário, existe missionário que está em missão e o que não está em missão. Eu digo que o que mais mudou na nossa vida foi a perspectiva quanto ao mundo, né? Nós somos cristãos e nós sabemos que faz parte do nosso DNA cumprir a missão, né? A missão de Deus que Ele nos confiou. Só que é muito fácil falar isso, né? Nós precisamos ser missionários, nós temos que pregar o Evangelho, temos que falar de Jesus para as pessoas. Só que quando você tem uma experiência real de pregação do Evangelho em povos não alcançados, né, como é o caso do Níger, da região oeste ali da África, você entende exatamente o que isso quer dizer, né? Então, na minha visão, o que mais mudou na nossa experiência cristã, na nossa vida, em todos os aspectos, foi entender que há mais a se fazer. É verdade. Há mais a se fazer. Há um mundo, literalmente, que precisa ouvir o Evangelho e eu posso fazer a diferença de alguma maneira, seja indo, seja doando, principalmente orando, né? Então, eu creio que foi isso, valorizar mais o que a gente tem, valorizar a família, valorizar a nossa liberdade, valorizar o nosso país também, né? Valorizar a cultura do outro, as diferenças e, com certeza, o principal é essa questão missionária, entender que há muito a ser feito e eu preciso fazer algo. Agora, eu comentei também na abertura do programa, né, que ter no currículo uma viagem missionária, né, ser voluntário em algum projeto, é muito bem visto por várias corporações. Por que exatamente? Veja, um cidadão que tem uma experiência transcultural ou uma experiência como voluntariado, ele aprende a ser menos egoísta. Ele aprende a doar um pouco de si para o outro. E qualquer corporação que tenha alguém com essa mentalidade, alguém que pense no outro, alguém que coloque a necessidade do outro na frente, alguém que sentiu na pele uma dificuldade, uma limitação, essa pessoa vai ser diferente. Ela vai ter uma mentalidade diferente, ela vai ter uma abordagem diferente, ela vai valorizar o emprego, valorizar os recursos de uma forma diferente, né? É curioso, né? Porque a gente passa a olhar fora ali do nosso umbigo, né? A gente está muito acostumado com o nosso mundinho, nosso conforto, nosso país, nossa língua, nossa cultura. E quando a gente sai e conhece outros lugares, é natural que a gente costuma dizer aqui que nossos horizontes se abrem, expandem, assim, se expandem. É. Realmente é feita uma mudança muito forte dentro de alguém que passa por uma experiência e, claro, isso pode refletir ali, como você falou, no comportamento daquele profissional diante da sua empresa, da sua função ali como Sem dúvida, trabalhador, né? sem dúvida alguma. E é interessante até que, por exemplo, no nosso período de missão, nós tivemos ajuda financeira, obviamente, só que a gente teve que arrecadar boa parte dos recursos também, né? E apresentar o projeto e solicitar por recursos, né? E isso fez muita diferença na nossa vida profissional, de saber como usar os recursos, valorizar recursos que foram
conseguidos com dificuldade, né? Então isso é muito valioso para qualquer ambiente, né? Seja corporativo, seja um ambiente cristão, valorizar os recursos, valorizar o que tem e fazer muito com pouco às vezes, né? É verdade. É necessário ter saúde para fazer missão, né? Porque você Sim. até comentou aí que pegou malária quando você esteve no Níger. É um desprendimento de, por exemplo, eu vou me colocar à disposição, sei que eu estou correndo certos riscos, mas eu preciso estar lá, eu posso fazer a diferença. Como é que é a realidade assim de um missionário? Ele tem que estar disponível mesmo para o que der e vier, porque não sabe o que vai acontecer num país diferente? Olha, com certeza, né? Eu já cheguei a viajar uma vez, viajava de moto, né? E às vezes na garupa com algum pastor local, algum amigo local lá desse país. E assim, era literalmente olhando porque é um país que sofre com ameaça terrorista, é um país que sofre com a fome, que sofre com doenças muito diferentes das nossas, né? Então, o missionário tem que estar disposto, né? Tem que estar disposto a enfrentar clima diferente, comida diferente, possibilidade de doença, a certeza da rejeição, né? Porque é Sim. normal acontecer, principalmente nesse início que você não conhece ninguém, há um certo preconceito, né? Mas a nossa certeza é que Deus está no controle. A missão é dele, ele a começou e ele vai terminá-la. Então, quando a gente se coloca à disposição, a gente sabe que as dificuldades virão, mas ele vai suprir as necessidades, não vai livrar a gente das dificuldades, mas vai segurar a nossa mão. Mas é um desafio enorme, né? E para quem quer ser missionário, tem que estar disposto a enfrentar o desconhecido. O desconhecido. Em relação à língua, pastor, que língua se fala lá? Se você já foi preparado, se não Sim. foi, como é que foi? Ah, eu sou um apaixonado por línguas, né? Apaixonado. O francês, que é o idioma local, o idioma oficial, é uma língua que eu realmente não gostava. Tipo, sempre achei, nunca achei bonita, achei sempre estranha. Mas quando eu comecei a aprender, a gente não sabia nada, né? Não sabia nada de francês. Há uma certa facilidade porque parte da mesma base latina, né? Então, português, espanhol, francês, italiano têm a mesma base. E quando a gente começou a aprender, a gente se apaixonou. Hoje eu sou apaixonado. Para mim, uma das línguas mais bonitas do mundo é o francês. A gente fez 4 ou 5 aulas no Brasil, só para ter uma familiaridade com a língua, né? E não morrer de fome, digamos assim, nos primeiros dias. Mas a nossa experiência mais forte com a língua foi no local mesmo. A gente tinha uma moça, até estuda no NASP atualmente, a Anne, e ela nos ensinou. Ela passou um tempo em Guiné-Bissau, um país de fala portuguesa, então ela falava o português e também o francês, né? Então a gente teve esse caminho para aprender. Mas a língua francesa é a língua de quem colonizou, né? Que foi a França. Então, 75% da população não fala francês. Eles falam um dos 16 dialetos, né? Nossa, e aí para Então, aprender um dialeto é é quase muito impossível. complexo, porque o dialeto tem uma estrutura muito diferente de um idioma, né? Então, a gente sabia falar o francês, a gente fala fluente, mas em boa parte das viagens isso era inútil, né? Então, a gente tinha que ter um tradutor para partir do francês, levar para um dialeto e, às vezes, para um segundo dialeto ainda, né? A gente aprendeu alguma coisa dos dialetos, mas não o suficiente para ter uma conversa longa, uma pregação, um aconselhamento, né? São coisas muito específicas, né? Então Sim, tinha que ser em francês mesmo. Com quem não falava, tinha 2, às vezes 3 tradutores. traduções. Aham. Legal, pastora. A gente gostou muito de ouvir a sua história de missão, a sua experiência. Aí fiquei curiosa para ver o seu livro também. Agora, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo? De repente, uma pessoa que tem esse desejo no coração de servir em outro país, né, de ser usado por Deus de um jeito diferente. O que você falaria para essa pessoa? Olha, eu diria que a necessidade ela é enorme e ela é desleal quando a gente compara a nossa realidade com a realidade deles. Então, assim, trabalho sempre vai ter. E há um engano das pessoas que pensam que para ser missionário tem que ser pastor, para ser missionário tem que ser enfermeiro, tem que ser médico. A necessidade é grande de absolutamente todas as profissões. Então, independente da profissão que a pessoa tenha, o seu papel, a sua contribuição, ela pode ser efetiva. Então, a mensagem que eu deixo é: se você sente no coração o desejo de ser um missionário, se você sente que você pode fazer diferença na vida de alguém, se prepare, faça a sua parte, arrecade os fundos, pesquise projetos, pesquise instituições que fazem esse tipo de trabalho, para que você tenha uma experiência dessa, para transformar a sua vida, mas principalmente para fazer algo, nem que seja uma gota no oceano, para o cumprimento da missão. Vale muito a pena, o maior beneficiado vai ser você e você vai sentir uma utilidade assim que você nunca sentiu na vida, de fazer algo pelo próximo e também pela missão de Deus.
Legal, você ouviu então a história do pastor William, um missionário aí que tem na veia e no coração essa vontade de ajudar o próximo. Então, fica aí a nossa inspiração. O Identidade fica por aqui hoje, mas amanhã eu volto com outra história para você. Não deixe de nos acompanhar, tá bom? Até mais, tchau, tchau.